Quer não, viu? Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. É provável que a mensagem seja hoje um pouco mais curta, como de costume. Vamos tentar. Porque eu quero pensar alguns aspectos aqui na vida de Elias, mas eu quero principalmente deixar um ponto alto aqui para pensarmos. Nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. A ceia também nos remete à vida de comunhão, à vida como igreja, à vida como corpo de Cristo. E nós vamos olhar um aspecto aqui na vida de Elias, que ele poderia tomar uma postura diferente, contudo ele entrou por um outro caminho. Vamos, a princípio, ler os primeiros versos até o 4 do capítulo 19. Mas eu peço um favor, não feche a sua Bíblia, mantenha aberta, porque nós vamos trabalhar em alguns versos e capítulos, tanto anterior como posterior. Posterior ao 19, praticamente não, mas o anterior ao 19. Mas os primeiros 4 versos que eu destaco diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Leiam comigo os versos 3 e 4. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deus amado, Tu deixastes Tua palavra para a nossa geração, para que pela Tua palavra, Tua igreja fosse instruída, dirigida, governada, para que por meio da Tua palavra, cegos espirituais possam passar a enxergar, vidas que estão no lamaçal do pecado sejam transformadas, transportadas, como Teu servo Paulo disse, para o reino do Filho do Teu amor. E para nós que somos os Teus filhos, palavra de consolo, de direção, de tudo que na verdade necessitamos. Que nesta mensagem, Senhor, haja clareza na minha comunicação aos meus irmãos, aqueles que nos visitam. Que quando eu falar, o Teu Espírito Santo possa trabalhar na mente de cada um que está aqui nesta noite. E que esta mensagem da Tua palavra fique na mente de cada um. E que no decorrer dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, possamos lembrar sempre do texto sagrado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. O texto que lemos, a gente precisa lembrar um pouquinho antes do contexto. Do que fez esta mulher chamada Jezabel, mulher de Acabe, que era rei
do norte. As tribos já estavam divididas de Israel. Acabe se casa com uma mulher que não era do povo de Deus. O que acontece antes aqui? Acontece que no capítulo 17, Deus chama o profeta Elias para uma missão não tão fácil. A missão que Elias, como profeta, tinha era ir até Acabe e falar com Acabe que haveria 3 anos e 6 meses de seca em Israel, em Samaria. Para um povo, gente, que vivia boa parte da sua renda, da sua vida, da agricultura, sem as tecnologias que nós temos hoje. E mesmo com as tecnologias que nós temos hoje, há aproximadamente, eu acho que 2 ou 3 anos aí para trás, nós orávamos a Deus por chuva no Brasil. Lembra que os reservatórios chegaram a um nível tão baixo? Agora imagine 3 anos e 6 meses. Deus então chama Elias para entregar esta profecia que se cumpriria no reino do norte, em Samaria. Porque o povo de Deus, o povo do norte, e o governo de Acabe tinha se tornado até então o pior governo da história do norte, das tribos do norte de Israel. Inclusive o próprio Acabe passou a adorar aos deuses que Jezabel tinha. Passou a adorar aos Baalins. E por se tornar o pior rei até então na história do reino do norte, no reino de Israel, de Samaria, Deus então levanta Elias e diz, olha, vai até Acabe e diz a Acabe, está aí no capítulo 17, e diz a Acabe que nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. As palavras de Elias aqui. E Elias então, ele ouve de Deus algo. Ele ouve, Elias, após você ter falado com Acabe, sai de Samaria, está aí a partir do verso de número 3, retira-te daqui, vai para o lado do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. E Deus fala a Elias, Elias, retira-te de Samaria, vai para este lugar e eu ordenarei que corvos alimente você. E você beberá a água das torrentes deste lugar. Depois de um tempo, Deus diz a Elias, Elias, agora você sai deste lugar e vai para Sarepta, está aí no verso de número 9, dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Alguns comentaristas dizem algo aqui interessante, que o milagre maior que ocorre aqui na vida de Elias é esta viúva dar alimento para o profeta, dar de comer para o profeta. O milagre é maior do que corvos alimentar o profeta, porque o contexto da viúva nesta época aqui era um contexto, como a narrativa diz, esta própria mulher, quando o profeta pede para que ela traga um pão, ela diz, meu senhor, eu só tenho esta farinha, estes gravetos que eu irei cozinhar agora um pão, darei de comer para o meu filho e morreremos. E Elias fala, antes de você e teu filho comer, traga para mim, porque não faltará a provisão de Deus. E esta mulher, que não era do povo de Deus, fala, segundo o teu Deus, eu vou fazer conforme você está mandando. Aí entra o capítulo 18. Deus agora diz a Elias,
Elias, depois de 3 anos, praticamente 6 meses, volta para Samaria, volta a Acabe. Olha só como inicia aí o capítulo 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias e apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo, e aí o autor do livro dos Reis abre um parênteses para falar um pouquinho quem é este homem Obadias. Ele diz: Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Fecha-se o parênteses. Nesta narrativa aparece esse homem que eu tenho certeza que, se todos aqui já leram essa narrativa, talvez passou até batido a vida de Obadias. E o que Obadias fez? Diz que neste reino idólatra, nesta nação idólatra, diante de um governo mau, diante de um homem, de uma mulher que matava os profetas de Deus, este homem que temia o Senhor, que servia ao Senhor, escondeu numa caverna 100 profetas que temiam o Senhor. De 50 em 50, ele escondeu esses profetas numa caverna e levava pão e água para estes profetas. E aí, verso 5 diz: disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Verso 6 do capítulo 18. Peço que acompanhem, por favor. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, conhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe: sou eu. Vai, diz ao teu senhor: eis aí está Elias. Eu não vou seguir a narrativa, quero chamar a atenção de vocês. Obadias teme, porque Obadias fala assim: mas Elias, e se você não se apresentar diante de Acabe? Eu vou perder a cabeça, eu vou morrer. E Elias, ele diz assim: pode ir lá avisar Acabe que eu vou aparecer para ele, porque tudo que Acabe queria era pegar o profeta Elias e matá-lo, porque através da profecia deste homem, que Samaria estava passando por essa seca já de 3 anos. Pois bem, Obadias fala a Acabe e anuncia que esteve com Elias. Verso 17. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Acabe se referindo a Elias. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalaíns, agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Todos nós vamos agora lembrar do que acontece na sequência aqui. Há aquele desafio no Monte Carmelo, que Elias então pede que estes 850 profetas, 450 de Baal e mais os 400 aqui de Jezabel, pudesse colocar ali um sacrifício na lenha, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E a narrativa diz que os profetas, os 850,
Já era manhã, já era meio-dia, eles começaram a cortar, e Elias começou até a zombar deles. Falou: olha, grita mais alto, talvez eles estejam dormindo, talvez eles estejam ocupados. E agora, quando é a vez de Elias, Elias não só pede para colocar ali o sacrifício, mas Elias pede algo que, dentro da própria lógica, água e fogo não dá certo. Elias diz assim: antes de eu clamar a Deus para descer fogo, pode meter água aí. Pode meter água nesse onde está tudo preparado para o fogo descer. E diz que a água já estava por cima ali da madeira do sacrifício, e Elias orou e Deus desceu o fogo do céu. E consumiu ali, com água, com tudo. E Elias dá ordem para que os profetas, tanto de Baal como de Jezabel, fossem mortos. E todos os profetas foram mortos pelo povo ali. Só que eu quero já chamá-los a atenção para uma coisa aqui na narrativa, quando Elias faz esse desafio no Monte Carmelo. Volte teus olhos para o verso de número 22, do capítulo 18. Eu vou pegar, me permita, a partir do verso 20, só para que você compreender melhor. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Leiam comigo o 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Verdade ou mentira, gente? Verdade ou mentira? Só eu fiquei dos profetas do Senhor. Lembra de Obadias? Mentira. Não havia só Elias ali. Tanto que mais à frente, quando Elias sai do deserto, lá no verso 18 do capítulo 19, Deus fala assim com Elias: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. O que eu quero pensar de forma breve com vocês? Desertos na vida são inevitáveis, gente. Todos nós enfrentamos ou enfrentaremos desertos na vida. Existem vários adjetivos para desertos. Por exemplo, caracterizado um deserto por crises, por adversidades, por frustrações. Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, Deus pode nos levar a desertos. Se você pegar a narrativa de Deuteronômio capítulo 8, Moisés narra dizendo, a partir do verso 3 do capítulo 8 de Deuteronômio: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te conduziu ao deserto. A palavra ali, conduziu, no hebraico é: o Senhor te levou ao deserto. Deus levou o povo de Israel ao deserto. Não foi o povo que entrou com seus pés automaticamente. Ali, inclusive, era um deserto literal também. Quando nós vamos para Mateus capítulo 4, tem o que tem lá? O pastor Tiago está aí pregando em Mateus. Tem a tentação de Jesus. E quem levou Jesus ao deserto? O Espírito de Deus. Agora, existem desertos, eu coloquei aqui,
que nós entramos não porque Deus está nos conduzindo, mas porque nós estamos optando por essa alternativa de entrar no deserto. Está dando para entender até aqui? Existem desertos que Deus nos leva. Nos leva, eu coloquei aqui, para confiarmos mais nele do que em nós mesmos. Nos leva para que a gente aprenda a lidar com frustrações e decepções. Nos leva para a gente ver que a vida, e enxergar a vida a partir dos valores de Deus e não dos valores deste mundo. Deserto que Deus nos leva, nos torna pessoas mais pacientes, pessoas mais maduras. Agora, os desertos que nós entramos, via de regra, nos leva à amargura, nos leva à solidão, nos leva a isolamento, nos leva à vitimização. E eu disse aqui que praticamente a mensagem vai ser no único ponto. Por quê? Nós que lidamos com gente, com pessoas, cada vez mais a gente percebe as pessoas vivendo desertos na vida. Seja por condução do próprio Deus, ou por deliberadamente a pessoa podendo optar. O que eu quero deixar pelo ponto alto aqui, mas vou deixar suspenso ainda, em suspense, ela opta para entrar pelo deserto. Ela, por exemplo, está com um problema na família. Tem pessoas que optam, ao invés de procurar, e este é o ponto que eu quero trazer, procurar a comunidade, a igreja, ela opta por entrar no deserto como Elias entrou. Tem pessoas que estão com problemas existenciais, e ao invés de procurar ajuda, ao invés de procurar, como Elias deveria ter procurado, os 100 profetas que Obadia preservou, prefere entrar no deserto, prefere pedir para si a morte, prefere sofrer sozinho, prefere viver na amargura e na dor e no sofrimento e na vitimização. Porque Elias, quando ele diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, não foi Deus que levou, a narrativa é claro, ele mesmo, porém, se foi. Elias, quando recebe a mensagem que Jezabel queria a sua cabeça, que inclusive no dia seguinte, daquela mensagem que tinha chegado, ele não estaria mais vivo, ele poderia procurar Obadias e falar, Obadias, onde que é a caverna, onde estão os 100 guardados lá por você, meu irmão? Agora vai ser 101, porque eu estou indo para lá. Mas o texto diz, ele preferiu entrar no deserto. E por que podemos pensar um pouco aqui? Por que ele entrou no deserto? Algumas coisas aqui eu vou conjecturar. Talvez você vai falar assim, pastor, forçou o texto. É conjectura. Mas ao olharmos, podemos conjecturar algumas coisas. Primeiro, pela amargura. Porque a função de Elias, irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia com uma visão um pouco romântica. A gente acha lindo. Eu queria ser Elias. Você queria ser mensageiro de notícias ruins? Ninguém quer ser mensageiro de notícias ruins. Elias, a sua natureza, a sua função era portador de notícias ruins. Ele era profeta. Talvez o que conduziu Elias ali ao deserto tenha sido orgulho. Que orgulho? Orgulho gerado por algumas coisas. Olha só uma fala interessante que às vezes passa batido na nossa leitura. Olha o verso 19 do capítulo 18. Está bem no finalzinho. A narrativa diz assim, agora, pois, manda juntar
a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos postes e ídolo, que o quê? Comem na mesa de Jezabel. Vamos conjecturar? Talvez Elias pensasse assim, gente, os profetas de Jezabel têm comida, têm carne, têm tudo na mesa. Eu já estou 3 anos comendo pão e água, pão e água, pão e água, pão e água. Talvez a frustração após o acontecimento no Monte Carmelo, de acontecer algo diferente no final da história. Pronto, Deus manda eu voltar a Acabe, volto a Acabe. Deus prova que Ele é Deus, de uma forma espetacular. 850 profetas, falsos profetas são mortos. Agora Deus muda a história de Samaria, muda a história do Reino do Norte. Só que o desenrolar da história não foi bem assim. O desenrolar da história foi, Elias, amanhã essa hora, tua cabeça... Agora pense comigo, gente. Que medo é esse de Elias? Que medo é esse dos deuses de Jezabel que foram envergonhados? Logo aqui, ó. Que medo é esse? Talvez Elias tenha entrado no deserto pela visão distorcida. A visão distorcida dele mesmo, porque, pelo que dá a entender, parece que Elias se achava assim, a cereja do bolo. Porque, quando ele está no deserto, Deus vai conversar. Ele diz, em 2 momentos, um está no verso 10 do capítulo 19, diz, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. O que ele diz? E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Olha agora no verso de número 14, e ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Visão distorcida de si mesmo. Elias tinha que compreender que dentro do plano redentor de Deus, dentro do plano amplo de Deus, ele é apenas uma engrenagem. E quantas vezes também nós temos uma visão distorcida da gente e nós entramos no deserto. Achamos que só nós estamos sofrendo, só eu tenho problema, só meu filho que dá dor de cabeça, só eu que não consigo emprego, só eu que não sei o quê. Só você e, como diz lá no Rio, e a torcida do Flamengo. Mas a visão distorcida nos conduz ao deserto. Visão distorcida da situação. Visão distorcida da sua missão que Elias tinha. Tanto que no capítulo 19, quando Deus, um Deus de graça, um Deus amoroso, respeitando o processo de Elias, dando a ele de comer pão, água, deixando ele dormir. E é tão interessante que no verso 7 do capítulo 19, diz assim, voltou segunda vez o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E o que diz mais aí, para completar o verso? Porque o caminho te será sobremodo longo. Eu falei hoje pela manhã, repito, o Deus que servimos é um Deus de milagres, mas nem sempre é um Deus imediatista. Deus fala, Elias, levanta, come,
E deixa eu te falar, o processo vai ser longo. O processo não vai ser rápido. E nós vivemos numa época de que tudo é rápido. Eu me lembro quando comecei a usar a internet. Era a internet de escada e para ser mais barato era a partir das 10 horas da noite. E fazia até um barulho o roteador. E quando abria um site, a gente ficava feliz da vida. Hoje em dia, demora um site abrir no teu celular. Você já bate no celular, você já vira achando que o sinal está... Fast food, você pega a fila. Ô, gente, isso aqui não é para ser rápido, está demorando. Mas o processo de Deus, via de regra, nem sempre é assim. O processo de Deus, porque Ele nos conhece, muitas vezes é longo na nossa vida. E por isso que às vezes nós entramos para os desertos da vida, porque nós queremos rapidez da parte de Deus. Deus não tem pressa. Ele é Senhor do tempo. O Kairos é dele. A agenda dele sempre prevalecerá. Eu concluo. E o ponto alto que eu quero deixar é esse. O ponto alto que eu quero deixar é esse. Lembrando da mesa. Ao enfrentar adversidades, ao enfrentar lutas, ao enfrentar crises, frustrações, você vai ter duas opções, pelo menos. Ou você faz como Elias, ele mesmo se foi ao deserto, ou você vai para a igreja, para a comunidade, pedir ajuda, apoio para a tua caminhada. Responsabilidade humana, é você que escolhe. Porque cada vez mais o número de desigrejados crescem. Por N motivos, mas um deles é porque passam por esses momentos de desertos e ao invés de optar pela igreja, pela comunidade, pelo apoio, pelo ombro, pela oração, pelo compartilhar da palavra, optam por entrar nos desertos da vida. E o processo é demorado. E deixa eu te falar, eu tenho que falar, alguns até morrem no deserto. Não conseguem voltar. Não voltam. Alguns não voltam. Alguns ficam mais amargurados, mais azedos ainda na vida. E sai atirando para tudo quanto é lado. Sair da igreja por culpa do pastor. Sair da igreja por culpa de Dona Mariazinha fofoqueira. Sair da igreja por causa daquele casal. Sair da igreja porque me olhou de rabo de olho. Sair da igreja por causa disso. Você vai morrer. Porque uma das coisas que o deserto, quando Deus conduz, é amadurecer a gente. Amadurecer a gente. A conclusão é a seguinte. Vá até Tiago, capítulo 5, por fazer um favor, verso 17. Tiago, capítulo 5, verso de número 17. Vamos ler juntos? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, Elias era homem semelhante a nós. Porque, lembra que eu falei que a gente às vezes tem um olhar romântico para a Bíblia? Às vezes a gente pensa que Moisés e Elias eram super-homens. Pastor Tiago, a última exposição à noite, falou um pouco sobre Débora. Super mulher, mulher maravilha. Nada. Eram homens e mulheres de carne e osso, pecadores,
alcançados por graça igual a mim, igual a você. Então, eu digo o seguinte: você não é o único que sofre, que passa por lutas, passa por adversidades, passa por frustrações, passa por crises. Você não é o único, você não é o exclusivo. Todos nós vivemos crises, lutas, frustrações, desertos na vida. Segundo, você tem um papel. Deus, quando te trouxe à existência, eu creio nisso, não foi por obra do acaso que você veio a este mundo. O papai e a mamãe, num dia, resolveram se acasalar, e aí veio lá e tudo, no ovário, tá? veio uma criança. Aí veio o Tiago Lang de Oliveira. Não. À luz da palavra de Deus, nós cremos que o Senhor já nos conhecia antes da fundação do mundo. Foi Ele que nos fez, diz a palavra, e dele somos. Então, nós temos um papel, tanto pessoal como coletivo, como povo de Deus. O que eu quero dizer também com isso? Você é parte de um todo do plano redentor de Deus. Você é parte de um todo do que Deus está fazendo na história para a volta do seu Filho, para o reinado que não terá fim. Você não é a cereja do bolo. Você faz parte do plano de Deus. Terceiro, melhor dizendo, você precisa dos outros. Você precisa de estar em comunidade. Foi intencional, como a gente sempre fala, a liturgia. Não deixemos de congregar-nos, como é costume. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar. Se você pegar esta palavra aqui no grego, é um imperativo, é uma ordem. Não é uma sugestão dizendo assim: olha só, se hoje não deu sol, você não vai poder ir no clube. Se hoje o teu time de futebol não vai jogar porque agora é os sábados. Se não sei o quê, vai na igreja. Não, é uma ordem. Esteja em comunhão. Esteja na comunidade do povo de Deus. Esteja juntos, porque é através da comunhão que a gente compartilha a nossa vida e a gente busca junto ao Senhor. Me lembro de um pastor, quando era jovem, ele num culto de missões, ele trouxe uma analogia dos leprosos em Samaria, que quando disseram um para o outro, que se a gente ficar aqui a gente vai morrer de fome, vamos lá, onde os sírios estão cercando, vamos lá tentar comida. E chegando lá, Deus fez com que a passada deles fossem escutada pelos sírios como se fosse um exército. E eles chegaram, encontraram o banquete dos sírios. E eles disseram assim: hoje é dia de boas novas, vamos voltar lá para dizer para o povo lá que há fartura de pão. E a aplicação o pastor fez na ocasião: nós somos como aqueles leprosos, dizendo um para o outro onde há fartura de pão. Porque aqui todos nós temos pés de barros, nós precisamos uns dos outros. Mas como que a gente identifica isso? Na comunhão. Tentei terminar menos, mas não deu. Por último, há um texto no Evangelho de Mateus, e eu quero levá-los lá, no capítulo 17. Mateus capítulo 17, 2 versos, o 3, e depois a gente dá um salto para o 5. Podemos ler o 3, 4 e 5. Evangelho de Mateus capítulo 17, versos 3, 4 e 5. Leiam comigo. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda
quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Elias, eu e você precisamos de Jesus Cristo. Tanto Elias, como eu e como você, nós precisamos de Cristo. Porque Ele é a fonte de água viva. Ele é o Deus que sacia a nossa sede e a nossa fome nos desertos da vida. Vamos orar? Ah, Senhor, neste ambiente aqui, Tu sabes quem está enfrentando desertos. Talvez no casamento, talvez na sua vida consigo mesmo, talvez na escola, talvez na faculdade, talvez no trabalho, talvez uma crise existencial. Que meus irmãos possam entender, Senhor, e os que nos visitam também, que o lugar onde o Senhor nos sustenta é na comunhão dos santos, é no meio do teu povo. Não é, absolutamente não é nos isolando. Quando nós lembramos, Pai, do nosso amado Jesus, teu Filho, nosso Salvador, quando enfrentava dos maiores desertos da sua vida, ali no Getsêmani, ele chamou seus amigos para estarem juntos. Ele não se isolou. Que exemplo também deixado para nós. Então, Espírito Santo de Deus, imprima no coração, na mente dos meus irmãos, dos que nos visitam nessa noite, que estar fora da comunhão dos santos não é o lugar, absolutamente não é o lugar que o Senhor deseja para o teu povo, para os teus filhos, quando enfrentam desertos, sejam eles conduzidos pelo Senhor mesmo, ou na tentativa dos mesmos irem para o deserto. Mostra que aqui é o lugar. Não é perfeito, mas aqui é o lugar. Como a tua palavra diz, o salmista declarou: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor manifesta a vida. A vida. Mostra, Senhor, de uma forma clara e contundente aos meus irmãos, que é no meio da comunhão que a vida é gerada, a vida é produzida, e nós mutuamente nos aconselhamos na sabedoria da tua palavra para seguirmos cumprindo o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Obrigado por nos deixar registrado exemplos como de Elias. Exemplos, ou exemplo nesse sentido, para nós não seguirmos esse caminho. Obrigado pela tua compaixão para com o teu servo, o profeta Elias. Obrigado pela tua compaixão também com alguns que entraram por si só no deserto, mas pela tua muita misericórdia, eles estão aqui nesta noite. Obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem de